A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da série das parábolas de Jesus. Amém, irmãos? Então, hoje vamos estudar a parábola das bodas do Filho do Rei. Amém? Então, peço que os irmãos se preparem, né, para nós darmos início ao estudo da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, a parábola das bodas do Filho do Rei. Né? Então, a parábola das bodas, ela é encontrada no Evangelho de Mateus, né, nos versículos de 1 a 14. Embora pareça similar a outra parábola encontrada no Evangelho de Lucas 14, de 16 a 24, não se trata da mesma parábola. Ao analisarmos as duas parábolas, fica claro que cada uma possui características diferentes, né, e pertencem a ocasiões diferentes no ministério de Jesus. Então, quando a gente vai analisar o contexto da parábola das bodas do Filho do Rei, né, de Mateus 22, quando a gente vai no capítulo 21 de Mateus, nós temos uma discussão entre Jesus e as autoridades religiosas. Então, o contexto da parábola das bodas do Filho do Rei é a discussão entre Jesus e as autoridades religiosas judaicas. E essa discussão começou depois de dois eventos, né? Depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e depois da purificação do templo. Né? Então, quando a gente vai lá para Mateus 21, de 23 a 27, diz assim a palavra do Senhor: E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridades fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes também, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. E ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Então, irmãos, por causa desse questionamento, né, Jesus ele responde usando três parábolas, né? A parábola dos dois filhos, a parábola dos lavradores maus e a parábola das bodas, né? E o ensino principal de Jesus nessa discussão é que o reino foi rejeitado pelos herdeiros e, portanto, o reino foi oferecido aos outros, né? E essa rejeição ela pode ser facilmente percebida logo no começo da parábola, né, das bodas, né, que está em Mateus 22, de 1 a 6, né? Então, eu vou ler aqui para os irmãos, né, Mateus 22, de 1 a 6, que diz. Versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou-lhe a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então o rei aqui está apontando para Deus. Né? Verso 3. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Então a gente vê aqui que as bodas, né, elas já estão prontas, né? Quem não está pronto são os convidados, né? E quem são esses servos, né? Quem são esses servos? São os profetas do Antigo Testamento, né? Então, irmãos, de acordo com o propósito eterno de Deus, Deus ele foi levantando profetas, né, para chamar o povo ao arrependimento. Quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, né, não tem a palavra bodas, né, mas tem expressões que nos ajudam a entender que eles estavam falando de bodas, né? Por exemplo, Isaías 25, versículo 6 diz assim, ó: O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos e com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Né? Voltando aqui para Mateus, né, 22, versículo 4. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Então aqui, irmãos, quando a gente olha esse versículo aqui, não significa que já tem um boi morto, né? Lá no céu, né?
quer dizer que tudo já está preparado, né? Então, Deus está falando o seguinte, ó, vai acontecer, né? Jesus está dizendo, vai acontecer, né? 22:5. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Então, a gente percebe aqui que eles, os judeus que não quiseram ouvir a voz dos profetas, eles mataram os profetas, né? O rei insistiu com seu convite por 2 vezes. Inclusive, na última vez, alguns dos convidados, além de rejeitarem o convite, eles ainda mataram os servos do rei que estavam encarregados de convidá-los. Aí, quando a gente vai lá para os versículos 7 e 8, vai mostrar o juízo do rei sobre os convidados iniciais, né? Então, eles foram destruídos. O rei também afirma que aqueles que rejeitaram seu convite não eram dignos. E aqui também nós podemos notar a gravidade dessa rejeição, bem como a inconsequência dos convidados, né? Porque eles estavam rejeitando um convite para o casamento do filho do rei, né? Ó, 22:7 diz assim: E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então Deus destrói a cidade de Jerusalém, né, por causa do pecado deles, né? Deus permite então que as tropas invadam Jerusalém, né? Que nós estamos nos reportando ao ano 70 depois de Cristo. 22:8. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então, no versículo 9, né, o rei então ordena que os seus servos convidem todas as pessoas que encontrarem no caminho. E já no versículo 10, nós podemos ver que as pessoas convidadas, por último, foram à festa, tanto os bons quanto os maus. No entanto, no versículo 11, nós notamos um homem que não estava com as vestes nupciais, né? E esse homem acaba sendo expulso da festa, né? No versículo 9 diz assim, ó, 22:9. E depois das saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos o que encontrares. Então agora Deus convida a todos e não um grupo específico de judeus, né? Agora Deus está convidando a todos. 22:10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Então, quando fala aqui de servos saindo pelos caminhos, está falando aqui dos apóstolos, né? São pessoas que estão atendendo o convite, né, dos apóstolos, tanto bons quanto maus, né? Versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais, com vestes de núpcias, né? Então, irmãos, aqui é lógico, né, que nas bodas do cordeiro não vai entrar nenhum intruso, né? A mensagem aqui da parábola é que não vai ter chance da pessoa entrar se ela não estiver com as vestes adequadas, né? O que Jesus está querendo dizer que a pessoa que não estiver com as vestes adequadas, ela não vai poder participar das bodas. 22:12. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, irmãos, Deus faz o convite, né? A pessoa recebe o convite, mas muitas vezes ela não quer se preparar, né? Então, existem pessoas que ouvem a palavra, mas elas não se dedicam à palavra. Então, a parábola das bodas do filho do rei, irmãos, ela trata inicialmente sobre a questão da rejeição de Israel ao evangelho, né? E Jesus deixa claro, né, que os judeus eles foram convidados, mas eles recusaram. Eles fizeram pouco caso da autoridade do rei, ignoraram o convite, né? Menosprezaram o filho do rei e ainda espancaram e mataram os servos que o rei havia mandado para generosamente convidar eles, né, ao reino dos céus, né? Então o convite, né, então ele foi estendido a todas as pessoas, boas e más, sem distinção, né? Então a ordem e depois a saída dos caminhos, né, nos traz a ideia de ir a campo aberto, ou seja, essa missão é a missão da igreja,
Os servos de Deus, eles devem anunciar o evangelho a todas as pessoas sem distinção, né? Os convidados que realmente entram no reino e participam das bodas, eles possuem vestes adequadas, né? As vestes referidas nessa passagem foram fornecidas pelo anfitrião, né? No caso o rei. Então a conclusão lá no versículo 14 que a gente leu, né, de que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, né? Então muitos são chamados a serem reis e sacerdotes, mas nem todos serão escolhidos. Por quê? Porque muitos desses escolhidos se apostatarão da fé, né? Então não adianta a pessoa ter as vestes próprias, né, méritos próprios, né? A pessoa só entra se o anfitrião oferecer a veste adequada, né? Então nós vamos entender um pouquinho essa questão das vestes, né? Quando a gente vai lá para Apocalipse 19, versículo 7, diz assim: Alegremo-nos, exultemos e temos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Então, as bodas do Cordeiro, elas chegam no momento do reinado de Cristo, né? Então, elas só ocorrem, né, após a grande tribulação, né, após a queda da Babilônia, após a destruição dos inimigos, né? A festa das bodas do Cordeiro, né, tipifica a festa dos tabernáculos, né, que vai acontecer onde? No milênio, né, no reinado de Cristo. Ou seja, uma festa de 1000 anos. Apocalipse 19, 8. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Então foi-lhe permitido, né? Esse lhe aqui está falando da esposa, da noiva, né? Então no versículo 7, né, diz que a noiva já se aprontou. No versículo 8, diz: e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, né? Então aqui a igreja, ela aparece adornada, né, com os atos de justiça dos santos. Então ela se ataviou, mas a roupa não é dela, né? Embora nós nos santifiquemos, mas a santificação ela é obra de Deus, né? Nós praticamos atos de justiça, mas a justiça ela vem de Cristo imputada a nós, né? A beleza que nós temos não é nossa, mas é a beleza de Cristo em nós, né? Então, irmãos, o que são as obras justas dos santos, né? É a conduta, é o fazer as obras, é o comportamento dos santos, né? O linho fino, então, ele será a roupa adequada para um servo na presença do rei. Interessante quando a gente vai lá para Gênesis 41, 14, diz assim, ó: então enviou o faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou seus vestidos e veio a Faraó. Então é interessante que José ele teve que usar vestes adequadas, né? Se barbeou para poder comparecer diante de Faraó, né? Então essa justiça, irmãos, ela é comparada à veste nupcial. E ela nos qualifica a participar das bodas do Cordeiro. Então, nesse sentido, nós temos que observar na palavra do Senhor que nós temos três tipos de vestes, né? A primeira veste é a veste de folha de figueira, né? Quando Adão e Eva fizeram vestes para si, né, o homem estava nu. Quando o homem estava nu, é a condição do homem caído. E para resolver esse problema, eles tomam que folhas de figueira e faz vestes para si. Então significa o quê? O homem querendo para si uma salvação, né? É a tentativa do homem de resolver o problema do seu pecado. Aí vem a segunda veste, que é a veste de justiça de salvação. Então Deus, ele faz vestes para o homem. Deus não aceita a veste do homem, né? Deus faz vestes para o homem de pelo de animal. E para isso Deus teve que imolar animais, né? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Deus faz uma veste que não murche, né? Isso era para Adão ter uma ideia de que um dia Deus se faria homem como ele, Adão, né? E morreria no lugar dele. Então Deus oferece ao homem uma veste de justiça e de salvação, né? Quando nós formos chamados, quando a gente é chamado, né, a gente recebe essa veste. Deus olha para nós e vê o Cordeiro, né? A roupa que Deus fez para Adão não era roupa bonita, né? O Cordeiro crucificado, né, o Cristo crucificado, ele não tinha beleza, né? Não tinha nada de bonito. E a terceira veste, que é a veste de linho fino, né? Para poder o quê? Entrar nas bodas
nas bodas do cordeiro e requer uma outra veste, né? Essa veste de linho, irmãos, é um produto vegetal, não é de pele de animal, ou seja, não precisa de derramamento de sangue, né? O linho finíssimo são as justiças dos santos. É uma veste tecida pelo próprio chamado, né? Ela é tecida ponta a ponta, ou seja, cada obra praticada por nós é um ponto nessa veste. Então nós temos que praticar o quê? Obras da fé, né? O que são obras da fé? São obras de amor, obras de compaixão, obras de misericórdia, obras no sentido de anunciar a Cristo aos que estão em trevas, obras de mansidão, obras de longanimidade, né? Tudo isso são obras da fé, né? Tudo isso são pontos que a gente vai tecendo nas nossas vestes, né? Na nossa caminhada cristã, nós vamos tecendo essas vestes ponta a ponta, através dessas obras que nós vamos praticando. Então, na medida em que você é chamado, você tem o compromisso de tecer as suas próprias vestes especiais, né? Então, irmãos, concluindo aqui a parábola, né? Nós temos aqui as pessoas que ouviram o convite e se recusaram. Nós temos aqui pessoas que ouviram o convite e recuou e ainda fez mal para quem o convidou. Tem também quem ouviu o convite, aceitou, foi às bodas, porém estava de forma inadequada, né? Estava com as vestes inadequadas. E tem aqueles que ouviram, aceitaram o convite e foi para as bodas com as vestes adequadas. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui a gente encerra então a palavra das bodas do Filho do Rei, né? Espero que os irmãos tenham compreendido. Caso haja alguma dúvida, os irmãos já sabem, né? Podem lançar aí nos comentários, né? E mesmo qualquer um acréscimo, ou mesmo um comentário a respeito do estudo, ou mesmo do vídeo em si, os irmãos fiquem à vontade, né, para usar os comentários. E se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like, né, seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. E até, irmãos, aguarde aí a postagem de próximos vídeos também. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.